Eu me chamo Ana Cavalcante e eu estou hoje com o casal Thaís e Luiz Paulo Machado para falar um pouco sobre o projeto e o trabalho deles como missionários. Eu gostaria de saber um pouco de vocês, qual é a trajetória de vocês como indivíduos, né? O que fez vocês chegarem aqui hoje como missionários, como que é a Thaís, como que é o Luiz Paulo. Primeiro as Eu damas. começo? Então, muito obrigada, Ana, pela oportunidade. Obrigado. Eu tenho 40 anos hoje, e a minha história, assim, desde a minha infância, eu sempre tive uma busca muito grande por Deus. Eu frequentava a igreja, eu tentava ler a Bíblia, e eu sentia, principalmente na minha adolescência, um vazio muito grande. Eu tinha algumas questões emocionais, eu não sentia amada pelo meu pai, então isso me trazia uma frustração, e com isso eu tinha uma busca por Deus. Mas só com 21 anos que eu tive uma experiência, que eu tive uma oportunidade, me convidaram para participar de um encontro, num final de semana, e lá eu senti algo que eu nunca tinha sentido, que era a presença do Espírito Santo, que eu conhecia o Espírito Santo mais como uma religião, Pai, Filho, Espírito Santo, mas eu não sabia que ele era real, que eu podia sentir a presença dele. Então, depois desse final de semana, eu terminei um namoro, eu falei, não, eu quero viver isso intensamente, porque eu encontrei tudo que eu esperei nesses meus 21 anos de vida, que era preencher aquilo, e eu não queria mais viver uma vida para desagradar a Deus. Então, eu entrei de cabeça mesmo, e fui assim, mudando mesmo como uma pessoa, porque o Espírito Santo, na Bíblia tem o fruto do Espírito, Ele nos torna com uma pessoa mais amorosa, com mais compaixão, com um olhar diferente para as pessoas. Então eu estava me sentindo mais leve, mais feliz, aquela tristeza, aquele vazio não existia mais. E foi nesse período de muita entrega a Deus, não uma religião, que eu encontrei o Luiz Paulo. Nesse tempo que ela me conheceu, que a gente se conheceu, é engraçado que eu estava num processo, passando por um processo com Deus, onde eu também me aproximei de Deus um pouco diferente. Eu fui convidado para um lugar, eu achava que ia ter cerveja, um amigo meu que era da balada, e eu tinha 32 anos nessa época. Ele, Pê, vamos num lugar, quero te apresentar uma galera que eu conheci, muito top, você vai se amarrar e tal. Eu falei, pô, Tiagão, precisa levar serva, engradado, alguma coisa? Ele, não, lá vai ter serva e tal, beleza. E tá, eu não sabia o que era. Até ele me ligou, me lembrando, ele, Pê, vamos lá, eu, putz, não vai dar, não, vamos se encontrar. Acabou que eu fui para lá nesse dia, e com aquela coisa na cabeça, vai ter cerveja, vai ter isso, vai ter aquilo. Ele falou que ia ter serva. Cheguei lá, era uma célula, mas eu me senti muito bem. Também não sabia, hoje eu sei que eu senti ali a presença do Espírito Santo, do amor e tal, e eu me senti muito bem. Eu tinha uma timidez muito grande na época, mas naquele momento eu não tive timidez, eu falei um pouquinho de mim, e as pessoas me abraçaram. Aí no final eu falei, pô, Thiago, gostei desse lugar aqui, posso voltar? Pode. Mas me diz uma coisa, você disse que ia ter serva, cadê a serva, Aí ele, pô, irmão, olha o tanto de serva de Deus aí. Então ele me enganou, porque se ele tivesse falado que era alguma coisa referente à igreja, eu era muito assim, avesso a essas coisas de igreja, Mas como era uma casa ali, não era igreja, então eu falei, não, quero voltar aqui, porque eu gostei disso, Eu gostei de como eles falam de Deus. E foi um processo, aí eu fui para esse encontro que a Thaís falou que fez, e eu fui por causa da minha irmã, porque eu não queria fazer, mas a minha irmã disse que ia fazer, e eu fui para vigiar ela, falando, mano, não vai nesse negócio não, porque o pessoal meio fanático, sei lá, vai fazer uma lavagem cerebral. Eu fui para cuidar, e eu senti no final também a mesma coisa que a Thaís sentiu, eu senti algo diferente. Falei, não, isso daqui não tem cara de ser enganação, eu senti uma verdade naquilo tudo, e eu fui começando a me entregar, e conhecendo mais um pouco Deus através das pessoas. Depois conheci Deus através da palavra, que era uma coisa que eu não tinha, essa prática, de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, porque era uma linguagem muito difícil e tal. E aí eu comecei tudo. Eu estava num momento onde eu já tinha 1 ano mais ou menos que eu tinha participado dessa célula, desse pequeno grupo, E eu estava sentindo o Espírito Santo agir dentro de mim, no sentido de que na palavra tem uma parte que diz assim, é o Espírito Santo que te convence do pecado.
Tinha uma coisa que me incomodava muito, que eu trouxe da minha vida passada, né? Era um olhar malicioso para as mulheres. E aquele olhar, eu comecei a perceber que não era uma coisa que agradava a Deus. Então, quando eu olhava para uma mulher, por exemplo, uma Thaís, uma mulher bonita, atraente, eu já olhava e já fazia ali um raio-x e já imaginava coisas e já ficava com pensamentos maliciosos. E eu falei, Deus, eu não quero isso. Eu não quero olhar para uma mulher como um objeto que vai satisfazer o meu desejo sexual. Eu quero olhar como o Senhor olha. E eu pedi isso para Deus. Falei, Deus, muda o meu olhar, muda isso, eu não quero isso. Né? Eu senti, e eu falei, eu vou fazer um voto de 6 meses. E aí eu pedi, Deus, dentro desses 6 meses eu não vou olhar para a mulher, assim, com vontade de namorar, porque eu era muito namorador, eu saía de um relacionamento, mesmo que eu falasse, não, eu vou ficar um tempo sozinho, eu já emendava em outro, eu era meio que dependente de ter um namoro, alguém do meu lado, né? E eu falei, eu preciso curar, isso acho que é uma fraqueza emocional, uma dependência emocional de estar com alguém. E desses 6 meses eu estava sozinho. E ela, né? E eu nesse processo realmente onde Deus estava me curando e no final dos 6 meses Ele realmente me curou de uma forma assim muito linda, né? A partir do momento que eu terminei, eu comecei a realmente viver aquilo que eu pedi para Ele. Eu gostaria de saber como que vocês se conheceram. Muito legal a forma que Deus nos uniu, né? Porque eu conheci o LP na igreja nesse período dos 6 meses e eu fiquei apaixonada por ele loucamente. Eu vivi um amor platônico por 6 meses. E eu nem sabia. E ele não sabia. Eu nem sabia, nem E imaginava. ele nem aí pra mim. E aí, aí teve um dia que eu tomei uma decisão de falar, quer saber, eu vou perguntar pra ele se ele tem algum interesse em mim. Só que nesse período eu não sabia de algo que tinha acontecido com ele. Que depois que terminou o voto de 6 meses, ele foi dormir, não gostando de mim, interesse nenhum, e sonhou comigo a noite inteira, que estava casando comigo. No dia que eu terminei o voto, que completou 6 meses, exatamente no dia, fiz uma oração, agradeci a Deus, porque Ele realmente tinha me limpado. Nessa mesma noite, onde eu dormi, eu não gostava da Thaís, assim, né? Eu não tinha olhares para ela, não pensava em namorar nem nada. E eu sonhei a noite inteira com ela. E eu acordei e falei, uai, que estranho, né? Assim, eu não me lembro exatamente o que eu sonhei, mas provavelmente eu sonhei casando com ela ou alguma coisa assim. E eu acordei com aquilo, cara, eu preciso conversar com ela. Aí eu até brinco que ele não teve escolha. Né? Acho que Deus realmente, assim, a gente tinha um propósito de estar juntos. E hoje, ano que vem, nós fazemos 18 anos de casados, né? E realmente, assim, como eu e o LP, a gente se completa em habilidades, em qualidades, em características, porque ele é bom numa área que muitas vezes eu não sou, e eu sou boa em uma área que ele não é. Então eu vejo que Deus, ele não une simplesmente, esse casal aqui é bonitinho, vou unir. Não, ele olha além, ele olha o que cada um pode fazer o outro crescer. Né? No início do casamento a gente não entendia isso, a gente teve muitos conflitos, porque nós somos muito diferentes um do outro. Né? Eu sou muito... o meu perfil mais dominante, de focado em resultado, de agir, de tarefa, eu gosto de mudanças, e ele é o oposto. Para ele mudar é daqui a 2 anos, ele não pensa em mudança. Quando eu falava, amor, vamos mudar para uma casa? Na cabeça dele, daqui a 2 anos a gente pensa. A gente decidiu ficar 1 mês, mais ou menos, né, amor? Em oração, pedindo para Deus confirmação, porque eu tenho um background, assim, de relacionamento como LP. Relacionamento, mas que não pensava num casamento, né? Vamos namorar para ver o que vai dar. Mas como nós entendemos que o propósito de Deus é a família, né? Quando Deus une um casal, Ele olha uma geração. Então, nós vamos, antes de beijar, então a gente não se beijou, a gente teve uma conversa, eu que chamei ele para conversar, para você ver os perfis, né? Ele sonhou comigo, já tinha passado 6 meses, eu falei, não, tá demorando muito, deixa eu perguntar para ele. Aí um dia na igreja, quando a gente chegou, eu falei, eu vou chamar ele para conversar. Aí eu falei, gostaria de conversar com você depois da igreja. Aí ele, eu também. Aí eu, o que ele quer falar comigo, né? Aí no final, a gente sentou num cachorro-quente que tinha lá na frente, né? Aí ele perguntou, o que você quer falar comigo? Eu falei, não, fala você primeiro, porque dependendo do que você falar, eu não vou precisar falar. Aí ele falou, eu tô gostando de você. Aí eu também. E aí nisso a gente ficou 1 mês meio que orando, pedindo confirmação para Deus. Aí depois de 1 mês a gente teve o primeiro beijo.
E depois disso, a gente casou em 9 meses. E como que foi o chamado para esse trabalho? O que a gente vive hoje foi algo que a gente nunca sonhou. Eu vejo assim, que a gente, né, nós nos conhecemos na igreja, então a gente descobriu algo maravilhoso em Deus, muito além de uma religião, porque a religião ela é frio, se você for ver é algo frio, existe guerra, existe conflito na religião, mas Deus é amor. Então nós dois descobrimos que nós temos essa habilidade com pessoas, tanto eu quanto ele. Ele um pouco mais paciente, eu um pouco mais focada em tarefa, em fazer, mas os dois gostam de conversar, os dois gostam de dar atenção às pessoas. Então nós unimos essa nossa gratidão a Deus pelo que Ele começou a fazer nas nossas vidas e a gente começou a compartilhar com os nossos amigos. A gente nunca quis, almejou, assim, um dia a gente vai ser pastor. Nunca passou nem pela nossa cabeça algo parecido. Mas aí a gente foi crescendo e as pessoas falaram, não, vamos ordenar vocês diáconos, e aí ordenaram a gente diáconos, né, que são pessoas que servem na igreja. Aí depois falaram, não, vocês estão cuidando de muita gente, vamos ordenar vocês pastores. Aí a gente negou. A primeira vez falou, não tem nada a ver com a gente isso, não quer isso, não quer esse título. Mas de tanto falarem, a gente acabou aceitando, então em 2012 a gente foi ordenado na igreja como pastores e tudo. Mas o nosso ministério sempre foi evangelístico, ou seja, de levar o amor de Deus para as pessoas. Por quais países que vocês passaram, né, e fizeram essa missão? Nosso primeiro lugar que a gente fez missões foi no Nepal, a gente foi nos Himalaias, aí para ir lá nos Himalaias tinha que ter muito preparo físico, subir aquelas cordilheiras, levar a palavra de Deus para aquelas pessoas ali. Nós, na prática, no Nepal, nós entendemos que realmente nós tínhamos essa habilidade. Né? Eu e a LP, a gente descobriu que nós somos um bom time. Então, lá no Nepal, em inglês, a gente nunca tinha ido para a rua falar de Jesus, correndo o risco de sermos presos, porque lá é proibido fazer evangelismo, mas a gente estava livre, sabe assim? Então, a gente estava muito feliz, porque a gente estava conseguindo compartilhar o amor de Jesus em inglês. Então, nós fomos para o Peru, nós fomos para as Filipinas, então nós fomos para a Tailândia, e sempre voltando para o Havaí, mas chegou um ponto que Deus falou, eu quero vocês no Brasil. A gente teve vários convites, né, para a África. Nós tivemos tantas possibilidades de futuro, mas Deus falou claramente para nós depois de um jejum. Então, assim, é algo que a gente quer compartilhar aqui. Como nós não temos nenhuma igreja, nós não temos nenhuma igreja que nos banca, nenhuma igreja que nos direciona o que fazer, nós somos totalmente conduzidos por Deus. Então, o que nós fazemos? Nós jejuamos só na água ou sem água e sem comer. Geralmente, nós vamos para uma chácara, para algum ambiente de muita paz e boa natureza e pedimos esse direcionamento para Deus. Pai, qual é a sua vontade? Porque nós estamos aqui pelo Senhor. Então, Deus nos direciona. É desafiador o que a gente vive, porque o tempo de Deus é muito diferente do nosso, né? Mas é maravilhoso, porque nós somos livres. Por isso que nós não temos casa hoje, né? A gente tem uma base na minha sogra agora, aqui em Brasília, mas Deus fala, vai para cá e fica o tempo que eu quiser. Então, nós somos muito livres de viver o que Deus tem para nós, né? E Deus falou claramente para voltar para o Brasil, para abrir uma ONG chamada Lugar de Descanso e Refúgio. Então, Deus nos chamou para abrir um ambiente de acolhimento, principalmente para os cristãos. Deus nos mostrou o lugar de descanso, né, que eu estava comentando, que vai ser um lugar que nós não temos o terreno ainda, porque nós estamos aguardando a provisão de Deus para esse terreno, que Ele nos mostrou em Itaipava, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, que é um terreno muito grande, de 900 mil metros, que custa um valor muito alto para nós, mas para Ele não é nada. Porque o que Deus colocou no nosso coração como a nossa missão principal? Cuidar das pessoas, do povo de Deus. Por quê? Hoje a sociedade ela oferece uma clínica para adictos, para pessoas que têm vícios, no alcoolismo, nas drogas. E oferece uma clínica psiquiátrica, para pessoas que têm um problema mais sério, né, mental. Mas não oferece um ambiente de acolhimento para pessoas que estão em depressão, pessoas que estão com síndrome do pânico, com uma crise de ansiedade que hoje está muito, né, comum, pessoas que querem conhecer a Deus, pessoas que querem jejuar, ler a Bíblia toda. Então, essa é a nossa missão principal quando a gente voltou para o Brasil. Então, eu agradeço a presença de vocês hoje aqui.
Eu agradeço todo o testemunho e todo o relato que vocês tiveram. Ai, é um prazer. A gente que agradece o convite e a gente está à disposição também para outros convites.